Amém, irmão. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? É uma alegria, mais uma vez, estar aqui nessa casa tão linda. Você se sinta muito, muito, muito privilegiado de ter os pastores que você tem, de viver uma comunidade tão linda, tão bíblica e que agrada a Deus, não é verdade? Você pode abrir a sua Bíblia comigo, irmão? Lá no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo número 9, verso 1. Daniel 9, no verso 1. Você encontrou? Daniel 9, no verso 1, pode deixar aberto, antes de nós lermos, vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado porque se nós estamos vivos é porque as suas misericórdias se renovaram. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo andar, pelo falar, pelo viver em Ti. E nós te agradecemos principalmente pela sua presença, Pai. Porque de nada ia adiantar se nós estivéssemos vivos por fora, mas mortos, condenados ao inferno. Nós cremos, Jesus, que todos quanto receberam o Senhor são chamados filhos de Deus. Por isso nós pedimos a manifestação poderosa do seu Espírito nessa noite, nessa terça-feira à noite. Nós nos reunimos em torno de uma coisa só: buscar a Deus, ao Senhor e a sua face. Nós pedimos, Deus, transforma como nós oramos a nossa nação, mas transforma primeiro cada um de nós, o nosso interior, Pai. Nossa mente leva cativa ao Senhor, nossa alma, nossos pensamentos. Por favor, Deus, nós oramos e nós liberamos também aqui uma palavra contra toda ação do inimigo nas nossas vidas, contra, Deus, tudo aquilo, todo pensamento mal, toda mentira, pensamento de morte, todo espírito contrário, nós dizemos, fora no nome de Jesus, anuladas as intenções do diabo contra as nossas vidas, e que o Senhor, Deus, se revele a nós por meio das Escrituras, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você achou então, né, Daniel 9, no verso 1. Está escrito assim, Daniel 9, 1, vou ler na NVI. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. E daí em diante é a oração de Daniel. Irmão, para te dar um contexto aqui, daquilo que Daniel está escrevendo, você sabe, o Antigo Testamento e também o Novo, é claro, mas tendo origem no Antigo Testamento, Deus o tempo inteiro está em busca de um povo para si. Podemos dizer, né, que o Senhor, Ele está buscando o tempo inteiro nas Escrituras. Isso fica muito claro lá em Juízes, lá em Gênesis, lá em Êxodo, que Deus separa um povo para si e que através da separação desse povo, Ele está buscando ali um relacionamento. Ele está buscando ali constituir uma família para si. Nós vemos aqui a consumação disso tudo lá no Novo Testamento. Você conhece, Jesus, Ele veio habitar no meio de nós. O Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e fez aquilo que fez em nosso favor. Só que, irmão, eu queria te chamar a atenção aqui
para Daniel 9, no verso 1, que nós acabamos de ler, você conhece bem a história de Daniel. A história diz que, lá no inicinho, no primeiro capítulo de Daniel, depois você lê, lá em Daniel 1, Deus entrega o povo, ou seja, o seu povo, aquele que eu acabei de falar que ele tinha escolhido para ser o seu povo, Deus entrega esse povo nas mãos dos adversários, de um povo adversário, os babilônios. Você conhece bem, o primeiro rei é Nabucodonosor, e ele recruta várias pessoas ele recruta jovens, fortes, cultos, de boa aparência, que pudessem entender os mistérios, que soubessem as mais variadas línguas, porque quando um povo sitiava o outro, como está descrito lá em Daniel 1, essa era a principal artimanha deles, vamos dizer assim. Era o principal meio de conquistar uma cidade. Você sitiava aquele povo e começava a doutrinar as pessoas por meio dos influentes que já estavam ali dentro. Então Daniel é um desses homens. Você lembra? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles são chamados para compor ali como se fosse um trainee no Império Babilônico. Mas você lembra também que desde o comecinho, Daniel se recusa a comer da comida do rei. Daniel fala assim, é separado para ele ali uma porção diária de vinho, do alimento, das melhores iguarias, muito provavelmente também do melhor sexo, as melhores festas, o que ele poderia ali usufruir de melhor, mas ele fala, eu decidi me abster. E Deus, em sua bondade, faz com que Daniel, comendo menos que os outros trainees, por assim dizer, se torne um homem mais forte do que eles. E você repara no livro de Daniel inteiro que os reinos vão passando, os reis vão passando, a sociedade vai mudando. Nabucodonosor cai, ele tem um sonho, acontecem várias coisas, mas Daniel permanece ali, ele continua. A primeira lição, irmão, que nós tiramos disso aqui, desse texto, de tudo aquilo que acontece no livro de Daniel, que fala até sobre a consumação do século, sobre o dia em que Jesus virá governar a terra, é que nada acontece fora do propósito de Deus, nada. No capítulo 1 lá, não está escrito assim, Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado, não. Está escrito que Deus fez com que o seu próprio povo fosse levado cativo para a Babilônia, ou seja, Deus fez com que o seu povo amado, o seu povo eleito fosse entregue nas mãos de adversários. Mas não com o intuito de fazê-los mal, simplesmente. Deus tinha feito isso porque o povo tinha pecado tanto, que chegou uma hora que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus se esgotou. Assim como vai se esgotar um dia também, nessa dispensação que nós vivemos, da graça. E um dia Jesus voltará para redimir os seus e julgar todo o povo, amém? Você crê nisso? Então, Daniel é levado cativo ali na Babilônia. Seus amigos também. Deus entregou Daniel, o povo de Judá e todos eles nas mãos dos inimigos, porque o povo tinha cometido pecado. E nós chegamos aqui no capítulo 9 do livro de Daniel, e ele diz assim, Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante no reino da Babilônia. Aqui está dizendo que não era mais Nabucodonosor que estava ali governando o império. Era o império medo-persa que estava por trás de tudo que estava acontecendo. E Dario, como você melhor achar chamá-lo, ele começa a governar. E olha o que Daniel diz no verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras
conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Olha para mim aqui, Daniel está dizendo o seguinte: eu compreendi pelas Escrituras, porque Daniel ainda não tinha o Novo Testamento, ele ainda não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios e por aí vai, mas ele tinha uma parte das Escrituras, ele tinha aquilo que os judeus consideravam e ainda consideram o livro sagrado, o livro em que Deus falava por meio do seu povo, e para o seu povo. E Daniel, então, lendo esses pergaminhos, lendo o livro de Jeremias, o livro que também está na nossa Bíblia, entende que esse tempo em que Deus tinha mandado o povo para o exílio, estava chegando ao fim. Atenção aqui, irmão, Daniel faz uma conta. Ele faz uma conta, e ele fala assim: esse tempo que Deus tinha profetizado por meio dos profetas, e outros caras vieram e falaram: não vão ser 70 anos não, vão ser apenas 7. Daniel desmente eles, Jeremias desmente eles. Ele compreende aqui que esse tempo estava chegando ao fim. O que isso aqui ensina para nós? Daniel foi o profeta que foi, é o profeta que é, porque ele não profetizava de acordo com o G1. Daniel não profetizava de acordo com o jornal da banca do dia. Daniel não profetizava de acordo com aquilo que os mercados futuros estavam falando, que os economistas, aqueles que estavam prevendo. Daniel profetizava de acordo com aquilo que estava escrito. E muitas vezes, irmão, eu e você estamos profetizando e buscando a Deus com base naquilo que nós vemos lá fora. E eu não estou falando aqui para você ser um alienado, não tentar entender as coisas que estão acontecendo, a economia, a política, não votar bem. Do contrário, exerça a sua cidadania, sua jornada terrena da melhor forma possível. Mas no que se trata aqui, as questões principais da sua vida, no que se refere àquilo que vai direcionar a sua vida, eu e você não podemos de forma alguma depositar a nossa confiança, o nosso guia, aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, no jornal de hoje. Irmão, Daniel e o seu povo, eles estavam presos na Babilônia. Deus tinha colocado eles de castigo ali, vamos dizer assim. Deus colocou eles para sofrer pelos seus pecados. E Daniel entende por meio das Escrituras, ele lê, e ele fala: Jeremias disse que seriam 70 anos. Fazendo a conta ali, os 70 anos estavam chegando ao fim. E a boa notícia é, aquilo que Deus preparou para você, o que você deve examinar e buscar para tentar entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, não está no horóscopo, não está na economia, como eu disse, na política, no G1, no jornal de hoje, está nas Escrituras, irmão. Porque Deus prometeu, existem mais de 7.000 promessas bíblicas a meu e a seu respeito. Mas nós não vamos compreendê-las e nem sequer vivê-las se nós não lermos a Bíblia. Porque a gente pode até se dar bem, a gente pode conseguir um carro, um emprego legal, uma condição de vida melhor, uma família legal, mas as promessas espirituais de Deus estão nas Escrituras. Deus promete várias coisas, promete uma vida abundante, promete alegria, promete falta de ansiedade, promete diversas coisas, e muitas vezes eu e você estamos ali comendo lixo, porque temos o ouro do nosso lado, mas a gente não abriu a Bíblia para ver. O ensino aqui nessa noite, Daniel profetizava de acordo com as Escrituras. Podia estar dando tudo errado, o povo podia ter pecado o quanto fosse, Deus já havia decretado que o tempo estava chegando ao fim. Só que, diferente de muitos de nós, olha o que diz no verso 3, Daniel 9:3. Atenção, porque Deus já tinha prometido. Beleza? Até aqui, beleza? Deus prometeu, vai acabar, os 70 anos estão chegando ao fim. Daniel fez a conta, vai chegar ao fim
enquanto eu ainda estiver vivo, daqui a pouco. A palavra de Deus ia se cumprir. Por quê? Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não mente. Mas olha o que diz no verso 3. Daniel 9:3. Por isso, por ter compreendido que Deus havia prometido que o tempo estava chegando ao fim, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Irmão, olha o que Daniel está dando de exemplo para nós, como ele deu de exemplo o livro inteiro. Em determinado momento, você se lembra, é baixado um decreto, que fala que ninguém no reino poderia orar a nenhum outro Deus. Você se lembra disso, está lá em Daniel. O que Daniel faz? Daniel 5, se não me engano. Está escrito lá assim, que como de costume, depois de ter sido baixado o decreto, Daniel fez o quê? Foi para o seu quarto e orou ao seu Deus, como costumava fazer sempre. Daniel pegou aquilo que estava lá assim, ó, não pode. Não pode, não pode, não pode. E ele pegou aquilo que está escrito lá. Cabe mais, ou melhor, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Daniel pegou esse texto e falou assim, ah é? Não pode mais orar a outros deuses? Beleza, vou fazer o que eu faço continuamente. Vou para o meu quarto orar ao meu Deus. Daniel não se curvou diante das leis desse mundo que eram contrárias às leis de Deus. E por não ter se curvado diante da lei que era contra a lei de Deus, Deus destruiu essa lei por causa de um homem fiel, irmão. Presta atenção nisso. O império, como eu disse, passou. Nabucodonosor passou, outro rei passou, mais um passou, agora estava aqui Dário, filho de Xerxes. E Daniel permanecia de pé, porque ele não havia se dobrado quando Deus tinha dito para ele não se dobrar. Deus disse, não tenham outros deuses além de mim. O Nabucodonosor, o governante, o rei, o Deus, entre aspas, daquela época, disse, vocês têm que se curvar diante do meu nome. Daniel disse, cabe mais obedecer a Deus do que aos homens. Se o rei me matar, se o rei acabar com a minha vida, se o que for, eu permanecerei fiel ao meu Deus. E porque Daniel foi fiel ao seu Deus, Deus exaltou ele de tal forma que o império caiu diante dele. O que você tem obedecido na sua empresa, na sua família, no que for, que desagrada a Deus, irmão? A sociedade diz assim, você tem que trair sua esposa, você tem que ir contra os seus pais, você tem que ser um rebelde. Cabe a mim e a você, como homens e mulheres de Deus, não nos dobrarmos a essa sociedade maligna, a esse pensamento do inferno, e dizermos, se Deus disse que é para eu ter uma mulher só, é uma mulher que eu vou ter. Se Deus disse para eu amar ela como Cristo amou a igreja, é isso que eu vou fazer, eu vou me entregar por ela. Se Deus disse para eu não sonegar nenhum imposto sequer, é exatamente isso que eu vou fazer, porque os outros estão passando na frente, entre aspas, estão passando, mas lá no final, irmão, há caminhos que para o homem parecem de vida, mas são morte, e é Deus quem sabe, irmão, é Ele quem constituiu o mundo, é Ele quem fez todas as coisas, e se Ele diz, não se dobre ao faraó, irmão, não se dobre ao rei, não se dobre, irmão, se Ele diz, ore somente a mim, não tenhais outros deuses além de mim, não tenha, irmão, porque quem prometeu é fiel, mesmo que você seja morto por isso. Os amigos de Daniel, os nomes dele tinham sido trocados, e talvez o seu nome vem sendo trocado durante muito tempo. Trocaram os nomes deles, as identidades. Eles falaram, o quê? Eu tenho que me dobrar diante dessa estátua do rei? Eles resolveram não se dobrar. O rei falou o quê? Vou jogar vocês numa fornalha ardente. Eles foram jogados, de repente,
os 3 estavam lá e tinha um quarto homem semelhante ao filho dos deuses, ou seja, o próprio Jesus estava com eles na fornalha. Por quê? Eles não obedeceram ao decreto do rei, eles obedeceram a Deus e Deus os honrou. Irmão, obedeça a Deus. Jesus diz: aquele que me ama obedecerá aos meus mandamentos. Eu virei e farei morada nele, eu e meu Pai. Irmão, não troque as promessas de Deus por nada nesse mundo. Não tem nada mais satisfatório que estar na presença de Deus. E talvez um imposto, uma sonegação, uma traição, uma mentira, uma hipocrisia estão tirando você desse lugar e colocando você longe dele. À toa, irmão. É trocar o banquete pelas jujubas, pelas coisas pequenininhas. Não vale a pena, irmão. Vale mais agradar a Deus do que aos homens. Irmão, Daniel 9:3, como nós lemos, Deus já tinha prometido, sim ou não? Sim. Mesmo assim, Daniel resolve se voltar a Deus em oração. Isso mostra para nós que muitas coisas não são automáticas, irmão. Não é porque Deus falou alguma coisa que você vai ficar lá na sua casa parado esperando alguma coisa acontecer. Da mesma forma que se Deus falou que vai te dar um casamento, você não vai ficar deitado na sua cama lá esperando um dia alguém bater na sua porta e falar: sou eu com quem você vai se casar. Da mesma forma, Deus disse: vai, pega o evangelho, vá, cure os enfermos, vá, faça isso, faça aquilo. Se nós ficarmos na nossa casa paradinhos, achando que o enfermo vai bater na nossa porta, falando: ó, sou eu, hein, que você tem que curar. Isso não acontece, irmão. Muitas coisas não são automáticas. Daniel diz: por isso me voltei para o Senhor com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E depois você lê a oração. Muitas coisas não são automáticas. E o convite para você é: a oração tem poder, irmão. Daniel, sabendo que Deus havia prometido aquilo que ele prometeu, mesmo assim, não ficou escondido na coberta, não foi para debaixo de uma árvore pensar. Ele se ajoelhou para orar e pedir: Deus, aquilo que o Senhor prometeu que iria fazer, faça. Então talvez você tenha um filho, uma esposa, um marido, um irmão, o que for, quem não foi salvo, e Deus te disse: eu vou salvar aquela pessoa. Irmão, lute em oração por aquilo que Deus já falou que vai fazer, na sua casa, na sua mente, no seu trabalho. Eu ouso dizer aqui que não há muralha forte o suficiente que a oração não possa derrubar, porque o agente transformador não sou eu, não é você, mas é aquele que ouve a oração. E quem ouve a oração, criou todas as coisas em 7 dias, irmão. O Espírito Santo tem no currículo dele a criação de todas as coisas. O que ele não pode fazer por você? Quando você vai contratar alguém, você fala assim: deixa eu ver aí seu currículo. O que tem? Ah, você trabalhou em tal empresa, tal, fez isso, fez aquilo. Aí talvez a gente fique assim: nossa, eu não sei se Deus é capaz de fazer algo na minha vida. Pega o currículo de Deus lá. Qual que é o currículo do Espírito Santo? Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a fonte das águas. De repente, Deus disse: haja luz, e houve luz. Pode ser que Deus fale para você nessa noite assim: ó, haja luz, e exista luz na sua casa, e a luz venha sobre a sua mente, e o processo de cura dessa depressão comece hoje, e o processo de cura da ansiedade, da enfermidade, a salvação do seu pai, do seu marido, da sua esposa, de quem for, comece hoje, por causa de uma oração, irmão. Me voltei ao Senhor Deus com orações, súplicas em jejum, em pano de saco coberto de cinza. Isso é humilhação. Daniel se humilhou e disse: Deus, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, mas eu creio na sua misericórdia. Ele pediu perdão, ele se humilhou, e as coisas invisíveis fizeram existir coisas visíveis. Daniel gerou uma guerra nos céus do Oriente Médio. O que a minha e a sua oração não pode fazer nos céus de Belo Horizonte, nos céus da sua casa, do seu irmão, da sua família, de quem for, irmão? A oração do justo é poderosa e eficaz. O
convite nessa noite: nos aproximemos de Deus, e Ele se aproximará de nós. Vamos um pouco mais perto de Deus, assim Ele chegará um pouquinho mais perto de nós. Vamos para perto. Tiago diz: vocês que têm a mente dividida, lá, perdoem, purifiquem o seu coração. Vocês que estão em pecado, limpem as suas mãos. Esse é o convite de Deus para você, irmão. Se lave. Como Hebreus 11 diz lá: me desapegando de tudo aquilo que não vem de Deus, do pecado que tão fortemente nos embaraça, corramos em direção a Deus, corramos em direção a Jesus, corramos a Ele, fora do acampamento, onde Ele foi morto e imolado, e recebamos dEle a recompensa eterna. Nós lemos aqui Daniel 9, do 1 ao 3, depois tem a oração dele. Vai lá para Daniel no capítulo 10, um capítulo depois. Daniel 10, no verso 2. Daniel 2 diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Atenção, irmão, olha o que diz no verso 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Olha Daniel 10, no verso 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Irmão, Daniel ficou as 3 semanas orando e chorando. De repente ele está às margens do rio Tigre, e de repente, guarde isso, pode demorar muito tempo para acontecer um de repente de Deus na sua vida. Pode demorar, mas ele vem. Se você buscar, ele vem. Daniel estava lá às margens do rio Tigre, quando de repente um anjo aparece, uma visão esplendorosa, e Daniel começa a enxergar. Ele vê um homem ali tão poderoso, um anjo tão poderoso, que ele não aguenta e cai diante do anjo. O anjo coloca a mão nele e diz: levante-se, não tenha medo, você é muito amado. Só que o mais impressionante aqui, o anjo diz o seguinte: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta
a elas. Irmão, pode ser que as suas palavras já tenham sido ouvidas diante de Deus há muito tempo, irmão. O anjo está dizendo assim: Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu se humilhar, buscar entendimento, não profetizar de acordo com o G1, com o Globo.com, com nada disso, mas de acordo com a Bíblia, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu a sua oração. E desde o primeiro dia em que Ele ouviu a sua oração, Ele não só ouviu, como Ele mandou a resposta. Irmão, Deus ouviu a oração de Daniel no mesmo dia. E não só ouviu, Ele mandou a resposta no mesmo dia, irmão. Isso aqui é uma esperança para nós, porque talvez você tenha orado há tanto tempo e fala: Deus não me ouve, Deus não me ouve. Deus provavelmente, muito provavelmente, já te ouviu há muito tempo, irmão. Porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia, a quem ele está se referindo aqui, não é um príncipe humano. Por quê que a gente sabe disso? Porque ele é combatido por Miguel, um anjo. Isso aqui mostra para nós que por trás de realidades naturais, existem realidades espirituais que nós não enxergamos. Aquele governo, aquele império do príncipe da Pérsia que estava regendo aquele povo, estava sendo governado por um principado das trevas, o príncipe da Pérsia. E talvez muito do que está acontecendo com a sua vida, atenção, eu não estou falando que tudo é demônio, definitivamente não estou falando. Várias coisas são burrice nossa mesmo, é pecado nosso. Deus fala: não faz, não come tanto, a gente vai lá e come, como se o mundo fosse acabar. Não faça isso, a gente vai lá e faz, burrice e pecado nosso. Mas, por trás das realidades materiais, existem realidades espirituais, e isso é inegável. Você se lembra lá de Jesus no Evangelho de Lucas, em que um espírito de enfermidade tinha cometido uma mulher, e ela estava doente há muito tempo por causa desse espírito. Daniel está claramente dizendo a nós aqui que por trás daquele império existia um espírito dominando. Por trás do príncipe do reino da Pérsia existia um poder maligno, um poder do mal, que estava fazendo com que aquela tragédia acontecesse. Só que, irmão, a boa notícia é, Daniel 13 também. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel está dizendo o seguinte, ou melhor, o anjo está dizendo a Daniel: Deus enviou a resposta no primeiro dia. Eu fui impedido de chegar por um príncipe, uma atuação diabólica do mal que me impediu, que estava me barrando de chegar. Mas, à medida em que você continuava orando, se humilhando, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando diante de Deus, mudando os caminhos, pedindo perdão pelos pecados da nação, um príncipe supremo do bem, dos céus, Miguel, um anjo supremo, veio em minha ajuda, tirou o príncipe da Pérsia, e eu consegui chegar até você. Irmão, as realidades espirituais são verdadeiras. A Bíblia diz: os anjos são espíritos ministradores, enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, lá em Hebreus 1. Irmão, anjos e demônios existem, e muito provavelmente eles estão aqui, lutando pela sua mente, porque enquanto a palavra de Deus é proclamada, você se lembra de Jesus dizendo que algumas sementes caíram fora do caminho.
e aves foram lá, espíritos maus foram lá e tiraram aquela semente. Irmão, atenção às coisas espirituais. Mais uma vez, eu não estou falando que tudo é demônio, de forma alguma. Jesus disse: o príncipe desse mundo vem aí, ele nada tem comigo, porque Jesus era um homem santo, que andava diante de Deus, que não havia cometido pecados, e eu e você temos essa possibilidade de andar em perdão e em retidão, porque esse mesmo homem morreu em nosso favor, irmão. E esse homem Jesus que morreu em nosso favor, também diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Irmão, se atente às realidades espirituais. Você pode estar sofrendo um ataque das trevas e achando que assim, tem 17 anos que eu estou nessa tristeza maluca, mas deve ser assim, podem ser hábitos? Podem. Pode ser algo que você tem que mudar? Pode. Mas pode ser uma atuação espiritual? Com certeza também pode. A oração é poderosa e eficaz. Por quê? A oração de um homem causou uma guerra nos céus do Oriente Médio. O príncipe do reino da Pérsia foi chutado para fora, enquanto Daniel orava. O príncipe do reino de Deus veio e combateu as trevas, enquanto Daniel orava. Pedro na prisão, estava lá, preso em Atos, quando de repente a igreja inteira se reuniu para orar por ele, e de repente um anjo aparece e fala assim: ô Pedro, vem cá, chega aí Pedro, vamos lá, me segue aqui, me segue. De repente Pedro apareceu na casa dos irmãos que estavam orando. Por quê? Porque a oração é poderosa e eficaz, irmão. Que dirá a oração de um povo inteiro, da igreja Light, a igreja Luz, essa igreja que se reúne em nome de Jesus para buscar a Deus, para combater as trevas, para atrair o céu. Que dirá essa oração, irmão? Por isso que Jesus diz: concordem entre vocês no que vocês oram. Há alguém doente no meio de vocês, que vocês se reúnam e orem em favor dele. Alguém que está passando mal, alguém passando por uma crise, por uma luta, por uma dificuldade. Não há nada difícil demais para Deus, e Deus é acessado por meio do véu que foi rasgado através da oração. Um dia me falaram: mas o que o sacrifício de Jesus tem a ver com a oração? Tudo, só tudo. Porque sem Jesus eu e você não podemos nos aproximar de Deus, irmão. Toda aproximação do mundo espiritual sem a mediação de Jesus é no mínimo esquisita. Você não se aproxima do mundo espiritual falando assim: é bobeirinha. Você não se aproxima das coisas desse mundo falando assim: não vai dar em nada. Porque Jesus, ele disse: não é que eu sou um caminho, não é que eu sou uma verdade, não é que eu sou uma vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Jesus. Todos os caminhos levam a Deus? Sim. Sabia que sim? Todos os caminhos levam a Deus como juiz. E Ele julgará os povos segundo aquilo que eles têm feito. Mas um único caminho leva a Deus, o Pai. Satanás não tem problema que você se aproxime de Deus para conseguir o que você quer. O seu carro, a sua esposa, a sua namorada, o sexo, o dinheiro, o que for. Satanás não tem problema com isso. Satanás tem problema quando você se aproxima de Deus como filho para se relacionar com Deus. Por quê? Satanás não tem problema com usuários de Deus, com gente que está usando a Deus para conseguir aquilo que quer. Porque lá no céu as ruas são de ouro. Você já viu alguém aqui na calçada batendo martelo no chão para tentar tirar asfalto do chão? Já viu? Já? Não, né? Porque aquilo que a gente pisa não vale nada.
Lá no céu, a gente vai pisar em ouro. Aqui na terra, a gente pisa em pessoas para conseguir ouro. Lá no céu, o ouro vai ser tão assim, que a gente vai pisar nele. E nós vamos ter comunhão com pessoas e com Deus o Pai. E a pergunta é, por que não adiantar o céu para hoje, irmão? Nós não precisamos de tanta coisa, de tanta riqueza, de tanta coisa exagerada, exacerbada. Nós definitivamente não precisamos, irmão. Não trabalhe como se a sua vida fosse acabar em um iate. Trabalhe para ser o melhor, é claro. Você pode ter conforto, claro. Pode ter uma jacuzzi em casa, claro. Pode me chamar para ir lá também, claro. Pode ter o luxo, os restaurantes mais caros, pode. Mas isso não pode ser o fim da sua vida e da minha, irmão. O fim da nossa vida, João 17,3 diz lá, a vida eterna é isso, que te conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Você começa a viver a vida eterna aqui, conhecendo a Jesus e fazendo Ele conhecido. É por isso que tantas pessoas, na pobreza, na miséria extrema, muitas vezes conseguem ser mais felizes do que o rico, milionário, que tem tudo, mas não tem o essencial, a presença daquele que satisfaz a alma eternamente. A sua alma tem sede, tem fome, a sua alma anseia por algo a mais, e você não conseguirá esse algo a mais em lugar nenhum, a não ser no Senhor Jesus, na sua palavra, no jejum, na oração, na busca a Deus. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porta não é instrumento de ataque. O inferno não está lá atacando porta na nossa cabeça. Porta é instrumento de defesa. Nós é que vamos contra as portas, não são as portas que vão contra nós. E a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso quer dizer que você entra, não é a porta que vem te dar uma portada na cabeça. Nós é que vamos e tiramos os tesouros escondidos das trevas. Nós é que vamos e pelo poder do Espírito Santo, destruímos, irmãos, 2 Coríntios 10 vai dizer, nossas armas não são carnais, não são bazuca, escopeta, espada, tiro. Nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. A Bíblia diz, lá também em 2 Coríntios, nós nos levantamos com essas armas espirituais e destruímos tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deus está dizendo que as suas armas são suficientes. E as suas armas são a palavra de Deus, a oração, o jejum, a súplica. Pedi e dás-vos-á, batei a porta vos será aberta. É o que Jesus diz, irmão. Amós 5,7 vai dizer, voltem-se para mim e vocês terão vida. Não vão a Betel, não busquem em Gilgal, não busquem com os deuses deles, não busquem se satisfazer no dinheiro, nas ações, nos dividendos, no Bitcoin, no carro, na Ferrari. Você pode ter isso tudo? Pode, mais uma vez, me convide se tiver, mas não ache que esse é o fim, porque não é. O fim é Cristo. Tudo gira em torno de Cristo, da pessoa de Cristo. O Espírito Santo vem para revelar Cristo. A pessoa de Deus que nós conhecemos, diz lá em Colossenses 1,15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, o cabeça do corpo, que é a igreja. Nele habita toda a plenitude, irmão. E o Salmo 16 vai dizer, à sua direita existe plenitude de alegria e de prazer. Talvez você veja nessa terça-feira e fala assim, nós já é simplesmente uma terça-feira e eu já estou triste, desanimado, cansado, doido para esperar o fim de semana chegar.
Deus não te programou para você ser feliz só no final de semana. Filipenses 4 diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. É um mandamento de Deus, e se é mandamento, Ele não exigiria de você aquilo que Ele não é capaz de cumprir através de você. Então Ele é capaz de te dar alegria, graça e esperança para essa vida que parece um sofrimento eterno para tantos. E é por isso que eu tenho, irmão, um pastor, o Roberto Botrel, que você talvez conheça lá da Central, que está lá na Espanha sofrendo, com um câncer, ou melhor, dois cânceres, um melanoma e um outro câncer terrível. E esse pastor está lá sofrendo. E toda a reunião dos pastores, ele está lá, com a melhor cara do mundo. E ele está lá, e ele mostra, e ele posta no Instagram, deitado numa cama de hospital, fazendo quimioterapia, postando: olha como Deus é bom, olha a vista que Deus me deu nesse hospital. Porque ele entendeu, não é a morte e não é a vida, nem principados, nem demônios, nem a fome, nem o câncer, nem o melanoma, nem nada que pode me separar do amor de Deus. Porque mesmo se eu morrer, ou melhor, se eu morrer, é aí que eu me encontro com o Salvador da minha alma, com a razão da minha existência, com aquele que me criou para a glória dele, com aquele que é o começo e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o autor e o consumador da nossa fé, que pegou a morte e disse assim: morte, é sua hora de morrer. E Jesus matou a morte em sua morte na cruz. A morte foi morta na morte de Jesus. E hoje eu e você temos livre acesso à vida, às palavras da vida, ao trono de Deus, à graça de Deus. E o convite é: se aproxime mais do Senhor. Vamos orar mais ao Senhor. Se as coisas esquentarem, nós vamos nos aproximar mais de Deus. Como diz um pregador famoso: bendita a fraqueza que me conduz aos pés do meu Salvador. Bendito o sofrimento que me faz chegar mais perto de Deus. Bendita a perda, a luta, aquilo que é mais difícil, como diz Tiago: alegrem-se na tribulação. Porque aquele que está com vocês é muito maior do que a tribulação. É muito maior do que a riqueza. É muito maior do que as dificuldades. Ele é maior que tudo, porque Ele criou tudo. E por meio dEle, todas as coisas existem e subsistem. Está difícil, irmão? Tá, para tantos de nós. Mas no Senhor, até o que é pesado, o que é difícil, o que é bruto, fica leve. Porque o fardo de Jesus é leve. Seu ensinamento é suave. E a vida que Ele tem para oferecer é eterna. Esta noite, irmão, eu te convido a fechar os seus olhos. Se a banda puder subir para nós cantarmos uma última música. Irmão, nós não estamos falando aqui de uma historinha. Nós estamos falando do livro da vida. Nós estamos falando da história de Deus. A história que Deus criou e na qual Deus é o protagonista. Eu e você não somos. E por Ele ser o protagonista, Ele exerce poder, soberania e graça sobre todas as coisas. Nessa noite, irmão, há um único caminho, uma única verdade, uma única vida. E eu te convido, fica de pé no seu lugar agora, se você puder.